Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre as principais fontes de energia, tanto no nosso país quanto em escala mundial. Vamos pensar um pouquinho antes, o que é um recurso natural? Recurso natural é tudo aquilo que eu encontro na natureza e que eu utilizo na nossa sociedade. Tanto na nossa casa, né, a gente utiliza a água, a luz solar, a gente utiliza a vegetação, os animais, né, para o nosso consumo diário, tanto também, né, para os recursos utilizados aí em grande escala, né, nas empresas. Então, as indústrias utilizam os recursos que a gente vai consumir lá na escala produtiva, né, então nós vamos ser os consumidores finais de toda essa produção. Então, quais são, né, exemplos aí de recursos naturais? A água, trouxe aqui alguns exemplos, né? A água, a vegetação, os animais, as florestas, petróleo, carvão, areia, enfim, cada um tem aí um objetivo, né? E existem os recursos naturais renováveis, que são aqueles que têm, que não vão se esgotar, né? Que tem aí uma infinidade no tempo. Porém, se a gente usar de maneira consciente. Então, por exemplo, a água é um recurso que, teoricamente, sempre vai existir no planeta, porque ela se recicla, né? Então, o ciclo da água permite que ela esteja sempre em renovação, então ela não deveria faltar. Porém, a gente tem que lembrar que se a gente utilizar esse recurso, né, importantíssimo, que é a água, que é um dos principais recursos, né, mais importantes que a gente tem para a nossa vida, para a manutenção da vida aqui no planeta, se a gente utilizar de uma forma abundante e não dar tempo para a natureza conseguir fazer essa renovação, então ela vai acabar muito antes do que ela vai conseguir se renovar. Então, ela é renovável, porém, se usado de forma consciente, né? A gente está falando de um planeta aí com 7 bilhões de habitantes. E a gente tem que lembrar também que existem certas regiões com mais abundância de água, por exemplo, o caso do Brasil, e regiões ali, por exemplo, algumas partes ali do Oriente Médio, que tem escassez de água. Então, depende aí muito da geografia física da região. Então, tem aspectos naturais, né, que Então, tem aí locais que têm abundância, né, desse recurso, e não só desse recurso, mas de todos os outros, né, florestas, animais, petróleo, carvão, né, que vai ter em excesso em alguma região e escassez em outra região. Daí também as disputas geopolíticas, né, tanto pelo recurso da água, quanto vegetação, petróleo, carvão, enfim. Então, esses recursos, né, água, luz solar, vento, animais, eles são recursos renováveis. Por quê? Porque a natureza, né, possui um ciclo aí biológico capaz de fazer essa renovação. Só que a gente tem que usar, né, tem que ser um uso consciente para dar tempo da natureza fazer isso. E existem os recursos naturais não renováveis. O que significa isso, né? Que na nossa escala humana demoraria, não seria possível esses recursos se renovarem. Então, por exemplo, o gás natural, o petróleo, o carvão mineral, eles levam milhões de anos, né, para serem produzidos, porque depende ali dos fósseis, dos vegetais, dos animais e da sedimentação em cima deles, então isso demora milhares de anos e eles não têm um ciclo, né, nós não veríamos no nosso ciclo humano essa renovação. Então, assim, o que a gente tem pensando aí em escala da humanidade é o que vai ter. Então, se a gente usar até esse recurso acabar, depois a gente não vai ter. Por quê? Porque ele vai demorar milhares de anos para ter de novo na natureza. Então, pensando aí, né, na história da humanidade, não daria tempo, né? Então, recurso natural, tudo aquilo que a gente tira da natureza e utiliza com algum objetivo na nossa vida. Os recursos naturais podem ser renováveis, então, né, a natureza renova eles com frequência, então nunca irá acabar, né, teoricamente tem uma vida infinita, porém, né, ressaltando que a gente tem que usar de uma forma consciente, e os recursos naturais não renováveis, são aqueles que a natureza demora milhares de anos para renovar, então, para nós, seres humanos, ele não é renovável. Então, uma vez que eles acabam, não tem mais.
Bem, aí a gente vai trazer as principais fontes de energia em escala mundial. Então, o mundo, né, aqui são dados de 2018, o que o mundo utiliza aí, qual a produção energética que o mundo utiliza? A maioria é de carvão, então 38,3%, né, dos países utilizam ainda carvão, né? Ou seja, um recurso natural não renovável. Depois, o gás natural, com 23,1%. E lembrando que essas duas fontes são recursos não renováveis. Depois, a terceira, aí já é uma fonte renovável, que é a água, né? A hidráulica, com 16,6%. Então, a força da água, né, é usada para gerar energia e é uma fonte renovável. Depois vem a nuclear, com 10,4%. Depois tem um conjunto aqui da solar, eólica, geotérmica e a maré, 5,6%. Petróleo e derivados, 3,7%. E a biomassa, 2,3%. Biomassa também é um recurso renovável. E o petróleo, né, e derivados, um recurso não renovável. Agora vamos comparar com o Brasil, né? O que a gente tem aqui de fonte de energia. Então, o Brasil é um dos poucos países que utilizam mais energias provenientes de fontes renováveis. Então, os recursos utilizados para geração de energia no nosso país, a maioria provém de recursos naturais renováveis. A maior parte hidráulica, né? Então a gente utiliza a força da água, principalmente nas hidrelétricas, né, para geração de energia elétrica, então com 65,2%, dados de 2018. Depois a gente utiliza o gás natural com 10,5%, que aí é uma fonte não renovável. Solar e eólica juntos somam a biomassa, né, que é a energia do futuro, né, uma energia limpa que o Brasil tem aí, é uma das pioneiras em estudo e pesquisa, né, sobre a biomassa, 8,2%. A solar e a eólica, 6,9%, as duas somadas juntas, né, a luz do sol e o vento, a energia vinda do vento. 4,1% carvão, 2,6% a nuclear e 2,5% o petróleo e derivados. Então, o Brasil, né, comparando aí com a escala mundial, é um dos países que utilizam, né, em maior número, né, na produção do seu país, de recursos renováveis. Então, enquanto o mundo, né, na média geral, utiliza recursos não renováveis, o Brasil, né, está aí de parabéns utilizando esses recursos. Mas isso não quer dizer que a gente não tem que usar de forma consciente. Bem, e para a gente pensar, né, nesse desenvolvimento econômico consciente, né, como é que a gente faz boas escolhas, né? A gente tem que pensar um pouco no consumo versus o consumismo. O que é o consumo, né? O consumo é tudo aquilo que eu preciso adquirir para eu conseguir viver. Então, cada um sabe, né, as necessidades que possui, né, as necessidades, desejos, enfim, e sabe aquilo que ela precisa consumir para a vida dela. Diferentemente, o consumismo é quando eu compro coisas além daquilo que eu preciso. Então, eu compro coisas em excesso, eu começo a acumular coisas em minha casa que eu não preciso. Então, eu gasto dinheiro à toa, eu gasto energia à toa, né? A energia no sentido assim de que eu gasto energia para ficar procurando e indo lá no shopping, na loja, comprar um produto que eu nem preciso, que eu nem gosto, que eu comprei apenas porque está na moda, ou enfim. Então, assim, a gente tem que combater o consumismo, não necessariamente o consumo, porque consumo, né, todos nós somos consumidores, a gente precisa consumir alimento, a gente precisa consumir vestimenta, lazer, estudos, enfim. E o consumismo é quando eu compro, né, saio comprando várias coisas que eu não preciso, que eu acho que preciso, né, porque o marketing é muito forte, né, as propagandas que chegam no nosso celular, né, atualmente, antes pela TV, rádio, agora fica sendo bombardeado ali diariamente pelo celular e vai induzindo as pessoas a comprarem. E aí, na atividade de hoje, eu separei um vídeo sobre minimalismo para vocês assistirem, aí depois vocês vão responder lá as perguntas no formulário. E o que é o minimalismo? O minimalismo é uma forma de vida que pode ser aplicada tanto para rico quanto para pobre, enfim, é um essencialismo aí, né? Uma forma de viver, né? De
encontrar aí a sua essência, um pouco filosófico, de você eliminar os excessos da sua vida e você apenas adquirir, né, em questão aí de produtos, mercadorias, aquilo que você realmente precisa. E isso não é um padrão. Então, assim, o que é uma necessidade importante para mim pode não ser uma necessidade importante para você. Então, cada pessoa, né, o legal do minimalismo é que você é a própria pessoa que vai decidir o que é importante na sua vida. Então, em questão de mercadoria e em questão também de pessoas, questão de que tipo de ambiente você quer estar. Então, que tipo de pessoa você quer ser? Então, eliminando aí os excessos. Então, não preciso morar numa casa cheia de coisas que eu não preciso, que eu não gosto. Eu priorizo apenas os itens que realmente fazem sentido para mim. E as pessoas também, eu convivo com as pessoas que fazem sentido para mim, que me agregam, né, valor. Enfim, eu frequento ambientes, né, que me agradem. Eu não fico frequentando ambientes só porque está na moda, sendo que não faz sentido para mim. O minimalismo é isso, né? É o descarte de tudo aquilo que está em excesso na minha vida para eu conseguir priorizar o que é importante. Então, aí no formulário, vocês vão ver, né, sobre esse vídeo. Então, o poder de simplificar. É um vídeo curtinho. E aí depois vocês vão responder. O minimalismo é um estilo de vida que busca simplificar a vida, eliminando os excessos. Assista ao vídeo acima e depois faça uma lista das coisas que você não precisa para a sua vida e que poderia ser doado, descartado ou até vendido. Então, né, esse é um momento de reflexão. Veja aí na sua vida, na sua casa, o que será que você tem aí de excesso, né, o que você tem aí que você às vezes nem gosta e está acumulando, que poderia servir, né, para outras pessoas, ou você poderia ganhar aí uma renda extra vendendo, ou se realmente é lixo, né, e aí faça o descarte, se for material reciclado aí, faça o destino certo, né, para esse item ser reciclado. E aí façam essa reflexão e responda. O segundo, eu quero 2 exemplos de recursos renováveis e 2 exemplos de recursos não renováveis. Tá? Aí no vídeo eu dei alguns exemplos aí, só pegar 2 de cada. 3. Em relação à produção de energia elétrica no Brasil, nosso país utiliza mais fontes renováveis ou mais fontes não renováveis? Aí eu já respondi aí também, tem o texto lá da atividade, né, para vocês lerem. Então assistam esse vídeo e façam a leitura lá para responder. E 4 e último, quais as 3 principais fontes de energia que são utilizadas no Brasil? Aí é só pegar esse gráfico que tem tanto nesse vídeo, mas eu também coloquei lá na atividade. Então, pega aqui, né, a matriz elétrica brasileira de 2017, né, dados foram divulgados em 2018, e quais são as 3 maiores fontes que a gente utiliza. Só pegar desse gráfico, escrever lá, tá bom? Não esqueçam de clicar em enviar e qualquer dúvida, mandem lá nos grupos do WhatsApp. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.